Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. No vídeo de hoje nós vamos abordar uma questão de combinatória para o curso de Matemática Básica 2, tá? A questão aqui diz o seguinte, né? Quantos são os números inteiros positivos ímpares, tá? Frisar aqui, né? De 4 algarismos distintos. Então, quantos números de 4 algarismos, né? Distintos, ou seja, os números têm que ser diferentes entre si, né? E ímpar a gente pode fazer. Então vamos lá. Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. São 4 algarismos, né? Então a gente tem aqui a milhar, né? O número que vai ficar na centena, o número que vai ficar aqui na dezena, né? Deixa eu só corrigir aqui. Dezena. E o número que vai ficar na unidade. Pronto. É essa a configuração, né? Vou colocar aqui. Aí é o seguinte, vamos lá marcar, tá? A dica é o seguinte, questões de matemática discreta, né? Principalmente os que envolvem o conceito de análise combinatória, probabilidade, né? A dica é você se colocar, né, no lugar, né, da pessoa, né? Ou seja, você tem que ter uma postura ativa em relação ao problema, né? Então aqui é o seguinte, existem várias maneiras de você começar a atacar esse problema. A forma que eu vou utilizar aqui seria talvez a que desse menos trabalho. Eu vou primeiro, né, atacar a unidade, né? Então a gente vai observar que, como ele quer números ímpares, né, existem 10 números possíveis, né? O 0, 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9, né? Então, são 10 números que existem, né? Com esses 10 números, a gente pode formar qualquer outro número, né? Como ele quer ímpar, então a gente já sabe que, para ser ímpar, o último termo, que no caso é o termo que representa a unidade, ela tem que ser ímpar também. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem, então, aqui, né? Para a casa da unidade, a gente tem 5 possibilidades de escolha, né? Eu posso escolher o número 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Então, são essas as possibilidades de escolha para unidade. Agora, a gente vai, da unidade, a gente vai observar agora a milhar, certo? No caso da milhar, o que é que acontece aqui? Eu tenho, né, 10 números possíveis de escolha. Lembrando, tem que ser números diferentes, né? Então, nesse caso, o número que eu escolhi aqui para a unidade, eu não posso repetir aqui na milhar. Então, das 10 opções, sobram 9. Só que tem outro caso a ser observado. Na milhar, eu não posso colocar o número 0, né? Por quê? Porque se eu colocar o número 0 aqui, né? Por exemplo, né, vai ficar um número desse tipo aqui, ó, 0357. Esse número não é um número de quatro algarismos, né? Porque o 0 aqui não vai contar. Então, ele se transformaria em um número de 3 algarismos, que não é o objetivo aqui da questão. Então, voltando então para a ideia. O número que eu escolhi para a unidade, eu não posso colocar na milhar. Então, eu tinha 10 números, já usei 1, então sobram 9. Só que tem outro problema. Eu não posso colocar o número 0. Eu não posso começar com o número 0. Então, 9 números que eu tinha, tirando o 0, que eu não posso usar, vão sobrar aqui, no caso, 8 possibilidades para milhar.
Agora vamos ver o caso da centena. Na centena, vai ser o seguinte, voltando para o que eu tinha antes, né? A gente, novamente, eu tinha 10 opções de números, né? Eu já utilizei um número para unidade, certo? 9, restam 9. Já utilizei outro número para milhar, né? Então restam 8. Então agora, né? Tinham 8. Agora eu vou ter um número para escolher para ficar na centena. Nesse caso, galera, o zero ele pode entrar aqui na história, né? Então aqui eu vou ter, além dos 7 que sobraram, né? Eu vou ter a possibilidade de utilizar o zero. Então aqui vai ter 8 opções também. E por fim, na casa aqui que fica o número da dezena, a gente vai ter 7 opções de escolha. Por quê? Mais uma vez, nós tínhamos 10 números no início. Eu escolhi um para unidade, ficaram 9. Escolhi um número para milhar, ficaram 8, né? Tinha 8 possibilidades, tirando 0. Escolhi um número para centena, poderia acrescentar o 0, então ficaram 8 opções. Eu já então preenchi 3 casas já, né? Então, se eu preenchi 3 casas e eu tinha 10 números para utilizar, agora vão sobrar apenas 7. Então, essa é a configuração das possibilidades de escolha em cada casa. E agora, o que a gente faz? A gente vai utilizar o princípio multiplicativo, né? Então, aqui basta multiplicar todo mundo aqui, né? Então, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, né? Já fiz essa conta aqui, isso aqui vai dar 2.240, finalizando então a questão de hoje. Beleza, galera? Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.